aqui no templo, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Hoje nós estamos começando, aqui na nossa igreja, uma série de exposições nesse evangelho. Como eu já avisei os irmãos pela manhã e também no grupo, nós vamos hoje aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus e caminharmos ao longo, talvez, de uma trajetória cumprida nesse evangelho, talvez aí 2 anos caminhando nessa exposição, se Deus nos permitir chegar até o final desse evangelho. E a ideia é que a gente observe justamente a vida, a obra registrada do nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo, e que cada vez mais deve ser vista com um olhar de fé. E essa é uma mensagem muito interessante, porque essa é a mensagem pela qual Lucas quer trazer no seu evangelho. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos pedir agora o auxílio do Espírito Santo, vamos clamar a Deus para compreendermos essa porção da Escritura. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por este Evangelho, por compor, ó Deus, esse cânon maravilhoso que revela a obra de salvação do Senhor, que revela como o Senhor enviou o seu Filho, o Rei prometido, o Messias prometido, para vir em resgate daqueles que estavam perdidos. Obrigado, ó Deus, por esse registro maravilhoso, e te peço para que também o Senhor traga a fé ao coração dos meus irmãos a partir de cada detalhe dessa palavra que examinarmos, Pai. Para que cada palavra meditada aqui seja alcance cada coração também, Pai. Para que a Tua palavra frutifique em nossos corações e tenhamos plena certeza das verdades que por anos temos sido instruídos a partir da Tua Sagrada Escritura. Essa é a nossa oração. Confiados de que o Senhor nos ouve, não porque há mérito em nós, mas por causa do mérito do Teu Filho amado Jesus Cristo. E nele confiamos e nele te oramos. Amém. Os adolescentes estão caminhando aqui conosco, já tem algum tempinho, em uma trajetória a respeito de perguntas que podem surgir. Nós fizemos uma dinâmica com eles aqui e trabalhamos um aspecto importante, que é justamente as dúvidas pela qual muitas vezes nós temos, mas que não são tratadas, muitas vezes, da forma adequada. E pedi para que eles, cada um, escrevessem uma dúvida que tinham no seu coração e que muitas vezes não tinham coragem de externalizar isso em público, mas que, às vezes, fazendo um papel de uma forma anônima, tinham coragem de expressar. E uma das perguntas me chamou muito a atenção e eu fiquei muito contente de poder respondê-la no nosso estudo. Porque a pergunta vinha justamente com a seguinte questão: por que Jesus não escreveu um livro? Por que Jesus não veio, quando veio para cá, não deixou já tudo registrado? Por que quando ele não veio até nós, ele não deixou um conjunto de escritos dele, um conjunto de coisas que ele poderia já dizer, que poderia ser dito sendo dele próprio? O adolescente tinha essa dúvida, e é uma dúvida que eu, olhando para ela, também me lembrei de quando eu era adolescente. Me lembro, por ter crescido na igreja, às vezes me perguntar, mas por que outras pessoas escreveram sobre Jesus e Jesus não? Talvez você também, na sua caminhada na fé, já tenha feito essa pergunta. Por que não temos um livro escrito pelo próprio Cristo? O interessante é que nessa pergunta tem um probleminha, que não é um problema de compreensão ou de falta de resposta apenas. É um problema que vem justamente com um problema do coração. Muitas vezes, e pensando sobre isso, conversando com os adolescentes, mostrei e a gente pôde perceber que às vezes a gente quer que Deus se revele do nosso modo. A gente quer que Ele apareça como a gente acha que tem que ser. Se não for do jeito que a gente acha que foi, não foi de Deus, não foi santo.
Quando a gente olha para essa porção aqui do texto de Lucas, que nós vamos começar essa jornada maravilhosa nesse livro, nós vemos um pouco como Deus é tão maravilhoso a ponto de colocar um evangelista para explicar por que ele escreveu esse evangelho. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que a ação de Deus em escrever e deixar registros é infinitamente maior e melhor do que, às vezes, a vontade que nós temos que fosse do nosso jeito. É infinitamente maior, e nós veremos hoje, justamente como Deus pode usar outros homens para registrar os seus relatos. Porque o propósito de Cristo, e foi uma coisa que a gente respondeu, o Caleb está aqui, pode me ajudar, falamos aqui, é que Jesus não veio para escrever um livro. O propósito de Cristo não foi vir ao mundo para vir divulgar uma nova ideia, uma nova filosofia. Ele veio para cumprir a obra de Deus, que fora prometida não poucos dias antes da sua vinda em João Batista, ou da sua manifestação em João Batista, mas que fora prometida por anos, décadas, milênios. Que desde Gênesis Deus está prometendo, virá alguém para esmagar a cabeça da serpente. Que desde Gênesis se aguarda um rei que coloca em ordem todas as coisas. Jesus veio para cumprir essa promessa, de ser o governante cósmico. E eu vou usar muito essa palavra hoje, porque tem essa ideia justamente de um rei que domina sobre todo o universo, um governante cósmico. Jesus veio para assumir essa posição, para conquistar a vitória, para instaurar e inaugurar o reino de Deus. Então, a presença dos 4 evangelhos tem como intuito registrar a nós que ficamos, e para todo o povo de Deus de todas as eras, justamente o relato dessa chegada desse rei messiânico cósmico. Os relatos escritos por 4 homens diferentes aqui, nos mostram justamente aquele que nós aguardamos, aquele pela qual a criação anseia e espera há anos e anos, chegou. Ele veio até nós. E como eu disse, a forma pela qual Deus usa esses homens é totalmente maravilhosa, porque é como se fossem 4 jornalistas, de formas diferentes, registrando a mesma narrativa, o mesmo relato. Nós vamos observar, a partir dessa caminhada, como isso acontece. Só para você ter uma ideia, e eu gostei de dividir assim os temas assim de uma forma resumida dos 4 evangelhos, a gente pode sempre dizer que todos os evangelhos estão falando da vinda de um rei. Todos eles, de alguma forma, vão nos mostrar que Jesus veio para ser justamente aquele rei prometido do passado, no Antigo Testamento. Jesus não veio como uma obra do acaso. Jesus não veio como um plano B de Deus. Jesus não veio surgiu aleatoriamente na história e se falou, eu sou o Messias. Veio como um propósito de assumir o governo. Ele é da semente de Davi. Ele é daquele que está ligado desde as promessas do Antigo Testamento. E todos os evangelhos trazem isso, a ideia de que um rei veio até nós. E cada um traz um enfoque diferente sobre essa vinda. Marcos, por exemplo, é um evangelho bastante acelerado. Se você pega e lê, você vai vendo justamente uma das características mais comuns de Marcos. E depois, e logo, então. O objetivo que Marcos tinha, e muitos acreditam que Marcos registrou as lembranças e os registros do apóstolo Pedro, é que ele queria mostrar esse rei chegando, a vinda desse rei, e como ele culminou na cruz. Como a sua vinda culminou na cruz do Calvário. Por isso que a ideia central de Marcos é a vinda do rei e a sua cruz. Em Mateus, é a vinda do rei e o cumprimento de seu reino. Mateus é um dos que mais vai usar o Antigo Testamento e mais vai trabalhar com esses elementos do Antigo Testamento. E muito também Mateus vai usar os elementos justamente majestosos desse reino de Deus e vai trazer justamente as características desse reino. Bastante em Mateus aparece a expressão, o reino de Deus é semelhante a... E aí a gente tem alguma parábola, tem alguma história. Um dos textos, dos registros mais grandes de Mateus é o Sermão do Monte, que mostra Jesus mostrando como é e como são as características desse reino de Deus. O Evangelho de João, que é um pouco o mais distante, o mais diferente na forma de registrar, por isso ele não está no que a gente chama de evangelhos sinóticos, que não tem a mesma forma
de apresentar a vinda de Cristo, ele também está nessa ideia. O rei veio, mas quem é esse rei? A vinda do rei e quem ele é. Por isso o Evangelho de João é ditado pelo ritmo justamente de eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, mostrando justamente que Jesus é aquele que veio concretizar todas as coisas. Mas e o Evangelho de Lucas, que nós vamos começar agora a estudar? Vamos começar a examinar essa escritura, essa parte da escritura. E o Evangelho de Lucas, como fica nessa história? Para a gente entender melhor, a gente precisa entender um pouco o contexto desse livro, entender um pouco sobre como ele foi formado e por que ele surgiu aqui. A primeira coisa é a gente se perguntar quem que escreveu. Bom, na sua Bíblia está aí um título, Evangelho segundo Lucas. Mas se você lê o Evangelho inteiro, em nenhum momento Lucas se apresenta. Nem Atos, que também é atribuído a Lucas. Ele vai dizer, eu, Lucas, registrei todas essas coisas. Não tem uma assinatura em nenhum momento dizendo, foi Lucas que escreveu esse texto. Contudo, a ideia apresentada para se atribuir a Lucas esse evangelho foi muito facilmente identificada na história da igreja. Os pais da igreja, desde o começo, desde o princípio, tiveram facilmente tranquilidade em aceitar que esse registro, esse livro que chegou até nós, foi escrito por Lucas. E quem foi Lucas? Lucas foi aquele pela qual também se entende, e por estar registrado tanto em Atos, quanto também estar registrado em Colossenses e outros textos mais, ele era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas é aquele que andava com o apóstolo Paulo. Caminhava com o apóstolo Paulo e possivelmente registrava também todos os atos do apóstolo e conhecia bastante a tradição apostólica, vivia com um apóstolo. Outro fato que também nos sugere que seja ele o escritor é justamente em uma dessas viagens com o apóstolo Paulo, ele dizer, nós estivemos lá. Ele se colocar, escrever no plural, nós estivemos nesse local. Então, possivelmente, Lucas era um gentil, e há controvérsias, tem estudos novos dizendo que Lucas não era um gentil, mas que era um judeu, embora esse campo de discussão fique em aberto por termos pouco registro sobre Lucas. Ele é conhecido justamente por ser um médico e um historiador. E é por isso que Deus usou desse homem, pela qual nós cremos, para registrar esse evangelho. Companheiro de Paulo, que conhecia bem a comunidade da primeira igreja, dos apóstolos, conhecia bem a tradição, acompanhava um apóstolo, sabia bem o que se dizia a respeito de Cristo Jesus. E quando ele escreveu isso? Também é um pouco controverso, mas é importante a gente ter um pouco de situar na data aqui, para que a gente possa entender um pouco sobre por que também Lucas está escrevendo essas palavras. Os estudos mais recentes entendem que Lucas escreveu o seu evangelho por volta do ano 60 e 63 depois de Cristo. Por quê? Porque há indícios no próprio livro de Lucas de que ele não viu já a destruição de Jerusalém. Não tem relatos descritos aqui, quando ele vai dizer sobre a destruição de Jerusalém, que Jerusalém já estava destruída, quando Jesus vai profetizar a destruição desse local, dessa cidade. Então, é possível que ele escreveu esse livro bem nesse momento, no início da década, e uma década também em que os judeus estão extremamente fervorosos contra o Império Romano. Começava a incendiar ali uma revolta. E tem detalhes aqui também que acabam saindo aqui no texto, que indicam essa postura forte, militante dos judeus contra os romanos. E pensando para quem ele escreveu, que seria uma outra pergunta, que o nosso texto diz aqui, excelentíssimo Teófilo, Lucas tem uma preocupação particular. Ele também está escrevendo para um povo que também não conhece tanto das tradições judaicas, não conhece tanto sobre o que estava sendo mencionado anteriormente, mas que ele quer dizer, olha, esse Jesus não veio do nada. Ele veio para cumprir a promessa de Deus feita ao povo de Deus do passado. Ele veio até nós, chegou até nós, mas ele é o Messias, Salvador. E muito Lucas vai destacar aqui no seu evangelho pessoas que são de outras nacionalidades se rendendo à mensagem de Cristo Jesus. Tanto aqui em Lucas quanto no livro de Atos. Muitos vão aparecer aqui, uma mulher samaritana, os povos samaritanos aparecem bastante,
O próprio texto do leproso, que diz que ele voltou, e daqueles 10 leprosos, o que voltou era samaritano. Temos a principal história, o bom samaritano. O único livro que registra essa história é o livro de Lucas. Porque Lucas tem uma preocupação muito importante aqui a respeito justamente da universalidade da salvação. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa vai ser salva? Não. Não nesse sentido de que todas as pessoas serão salvas, qualquer pessoa que, mesmo que não tenha confiado em Cristo Jesus, vai ser salva. Não é essa a ideia de Lucas. A ideia de Lucas é dizer que a mensagem do Evangelho não é só para o povo judeu, mas é para todos os povos, é para perdidos. O enfoque que Lucas vai dar bastante aqui, nós lemos hoje na nossa liturgia, um deles era Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. É para nos mostrar que Jesus veio para alcançar quem precisa dele, os perdidos. E aqueles que acham que não precisam, Jesus vai ser bem categórico com eles. Eu não vim para vocês. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa ideia mais à frente. Então, pensando nisso, Lucas vai trabalhar bastantes temas. Jesus era o Messias de Israel, Jesus trouxe o reino de Deus, Jesus controlou também conscientemente todos os seus atos de sua vida, com o objetivo de cumprir o seu ministério. Isso é muito importante a gente pensar também a respeito dos relatos que são apresentados de Cristo, de que Jesus controlou conscientemente todos os seus atos de sua vida com o intuito de cumprir o seu ministério aqui na terra. Jesus era consciente da sua missão. Jesus não estava perdido. Ele veio justamente para se entregar como oferta pelo pecado, por meio da crucificação. E principalmente Lucas trabalha com esses relatos aqui, essas mensagens, essas histórias, de que eles são fatos historicamente verificáveis, que são fatos verídicos, são fatos reais. E se são fatos reais, Lucas tem uma mensagem por trás de que a salvação então está disponível a todos que se rendem, que reconhecem que estão perdidos e necessitam de um Salvador. Se render à entrega desse rei. O Evangelho tem sempre essa mensagem forte com relação à vinda de um rei. Porque há domínios por aí. Há vontades por aí pela qual nós queremos seguir. O Evangelho está apresentando, somente um rei sobre todas as coisas. Esse rei veio, se fez carne, habitou entre nós, viveu de forma perfeita, desde da sua juventude. E Lucas é um dos poucos que relatam, é o único que relata a juventude de Cristo. Veio consciente para cumprir a promessa de Deus de enviar o rei messiânico cósmico. O rei prometido no passado para colocar em ordem todas as coisas. Por isso, Lucas aqui tem o intuito de apresentar um relato organizado e fiel dos relatos acerca de Jesus, mas ele quer ressaltar a importância desses relatos. Quando você lê, excelentíssimo Teófilo, ou qualquer pessoa que tenha acesso a esse livro, você não está lidando com história da carochinha. Você não está lidando com fábulas. Você está lidando com fatos verídicos, históricos, que se concretizaram na história e que tem gente viva no momento em que eu estou escrevendo, que vivenciou isso. Você precisa entender isso, você precisa se arrepender, confiar e suplicar no perdão do nome de Cristo Jesus. Então, em outras palavras, o tema de Lucas é esse: o rei messiânico chegou, Jesus veio. E esse rei veio para fazer o quê? Resgatar o perdido. Lucas 19:10, que a gente leu. Porque o Filho do Homem veio para fazer o quê? Resgatar o perdido. É o que Lucas quer apresentar, através justamente de muitos relatos, onde ele mostra que muitas vezes a confiança na própria religiosidade é totalmente condenada por Cristo. A confiança no próprio esforço de se fazer ligar até Deus é condenada. Por quê? Porque diante dessas pessoas que se encontraram com Cristo ali, estava o rei messiânico cósmico, pela qual ele diz: confie em mim, eu vim cumprir todas as coisas. Se renda a mim. Por isso escolhi esse tema para a gente estar pensando: a vinda do rei e o resgate dos perdidos.
E é em seu prólogo que Lucas quer chamar a nossa atenção aqui sobre a certeza desses fatos. Nenhum dos demais evangelistas vai apresentar uma metodologia. Marcos já começa logo de cara, com o relato começando. Mateus começa apontando um pouco sobre o passado. João já diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Lucas, no entanto, não. Ele, ao se apresentar e ao escrever os seus relatos, está nos dizendo: muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Porém, eu decidi ser mais um que escrevesse sobre isso, para que você tenha certeza desses registros. Para que você tenha certeza que o que está registrado a partir de agora, de fato, é verídico e, de fato, provém do nosso Deus. Então, Lucas tem muita intenção de que o seu leitor acredite nos relatos que ele vai transmitir. De forma que ele mostra que o seu livro não foi tirado de informações da cabeça dele. Muito pelo contrário, a gente vai examinar. Ele quer nos mostrar justamente que ele pesquisou fontes confiáveis para dizer: é possível acreditar nessa mensagem. É necessário acreditar nessa mensagem. É necessário confiar que, quando Jesus diz para perdoar o próximo, não é uma mensagem de amor e ética e paz, love wins, não. É uma mensagem que mostra que, porque Ele teve amor por nós, o nosso comportamento adequado é amar o nosso próximo. É para mostrar que Cristo veio. Houve pesquisa, apuração de informação. E tudo isso para que Teófilo, para que a comunidade do primeiro século tivesse certeza de que Cristo é o Rei que chegou e que veio para resgatar os perdidos. Por isso, o nosso tema nessa noite é: para que você tenha certeza. Para que tenhamos certeza da mensagem do Evangelho, Lucas nos mostra que essa mensagem decorre de fatos que se cumpriram, relatados por testemunhas vivas e registrados de maneira inspirada. Fatos que se cumpriram, relatados por testemunhas vivas e registrados de maneira inspirada, são para que nós tenhamos certeza de que o que está registrado aqui, de fato, fala sobre o Rei messiânico cósmico. Vamos examinar mais um pouco sobre isso. Quando Lucas estava nos dizendo aqui, ele começa justamente dizendo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O primeiro destaque que Lucas dá aqui é que, para que a gente tenha certeza do Evangelho, houveram fatos que se cumpriram. Lucas está dizendo: olha, não sou o primeiro. Se você está recebendo esse livro, eu não sou o primeiro a escrever sobre ele. Já teve muitos aí que estão com esses fatos para justamente já fizeram essa empreitada. Alguns estudiosos entendem que o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito entre os evangelhos e que até serviu de base para Mateus e para Lucas escrever o deles. Por isso que eles são tão iguais. É a explicação mais possível mesmo. Então Lucas está dizendo: olha, tem muitos que já empreenderam nessa tentativa. Muitos já fizeram isso entre nós. E Lucas não está fazendo uma crítica com quem veio no passado dizendo: olha, eu vim para fazer a melhor de todas. A pesquisa mais apurada e melhor. Alguns às vezes leem isso aqui e pensam até que era essa a intenção de Lucas. Não era essa a intenção de Lucas. Lucas tinha uma intenção que nós vamos ver que é outra. Mas ele quer nos trazer um aspecto primeiro aqui nesse primeiro versículo. Ao mostrar que muitos empreenderam nessa narrativa, de espalhar essa narrativa, eles não estão espalhando uma história. Não estão contando a história da Chapeuzinho Vermelho para o filho dormir. Mas que muitos houveram para justamente narrar sobre fatos que se realizaram. E a nossa tradução perde aqui um aspecto muito importante. Quando diz se realizaram, parece justamente que a gente está diante de um fato e ele aconteceu. Se realizou. Mas a tradução é justamente fatos que se cumpriram. Muitos se empreenderam em narrar os fatos que se cumpriram aonde? Entre nós. Lucas aqui justamente difunde essa ideia de que, olha, o rei messiânico chegou. E o eixo central de todos que estavam narrando essa história para vocês anteriormente
é essa. O Messias chegou. O rei cósmico chegou. Então, quando começa a dizer que essas narrativas estão baseadas em fatos, ele quer nos mostrar justamente de elementos históricos. Aconteceu em um dado momento da história. Isso é um elemento muito importante, pois nos nossos dias mesmo, muitos tentam nos dissuadir de que Jesus veio de fato. Tentam achar um Jesus diferente. Não, esses são Jesus registrado na Bíblia, cheio de mitos, de milagre, de poder, mas vamos atrás de um Jesus histórico. Lucas está mostrando, olha, esses são os fatos que se realizaram entre nós, que se cumpriram entre nós. E quando ele usa essa palavra cumprir, ela está carregada de significado teológico. Dizer que se cumpriu algo é muito forte. De que algo que foi prometido no passado estava se realizando ou se realizou ali na vinda de Cristo, era algo que deveria chamar a atenção de todos ali naquele momento. Principalmente aqueles que conheciam essa história. Mas principalmente quando ele diz fatos que se cumpriram aqui, ele está apelando para os atos concretos e salvíficos de Deus. Olha, muitos estão aqui entre nós empreendendo uma narrativa dos fatos que se realizaram entre nós, que se cumpriram entre nós. Esses fatos que se cumpriram não são fatos quaisquer, são os fatos do próprio Deus agindo na história humana. São fatos do próprio Deus aparecendo na história humana, interferindo na história humana, mudando todo o curso da história humana. O próprio Deus esteve presente entre vocês. E é o que ele vai narrar logo em seguida. As narrativas da natividade de Jesus. O próprio Deus esteve no meio de vocês. E isso tudo é para cumprir aquilo que desde Gênesis se espera, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que da semente da linhagem de Abraão, do povo escolhido de Deus, se faria também o Redentor, na qual ele seria da semente de Davi, que seria o rei, libertador, que triunfaria sobre todas as coisas, que governaria todas as coisas. Então, quando Lucas diz, olha, teve fatos que se cumpriram diante de vocês, é para eles se atentarem. Tem uma história, tem uma situação, você vai acreditar nela ou não? Isso é um peso forte para a gente entender que Jesus não veio aqui para ser um proclamador de moralidade, que muitos pensam. Alguns não conseguem, por exemplo, descartar a existência de Jesus, mas dizem que Jesus não cumpriu todas essas coisas, os milagres, não ressuscitou, até morreu, mas que não ressuscitou. E que dizem que Jesus, o maior exemplo da história de Cristo é justamente os exemplos morais, como ele foi um exemplo moral para a humanidade. Agora pense comigo, e é um argumento interessante, se Jesus veio dizendo que ele era o próprio Deus encarnado, e ele não era, ele era um grande de um mentiroso. E você dizer que, eu gosto de Jesus, mas não acredito que ele era o próprio Deus, não faz sentido. Os ensinamentos dele são todos descartados. É necessário crer inteiramente nessa obra de Deus agindo na história, de enviando o seu Filho amado. É diante desses fatos que se realizados e que o que se espera de uma resposta humana apropriada é crença e também proclamação. Veja o que Lucas está querendo fazer, que o evangelho seja o quê? Já tem muitos falando, mas ele vai fazer o quê? Vou falar também, vou escrever também. Não é só para você dizer, eu creio em Jesus, mas deixa aqui comigo guardadinho no meu coração os outros que tentem se achar. É para proclamar. Por isso que ele vai escrever um outro volume dizendo que os comissionados por Cristo, os apóstolos, saem para proclamar o evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Então, ao olhar para essa breve declaração, devemos entender que a vinda de Cristo não foi uma viagem sem propósito. Lucas mostra cuidadosamente que a vinda de Cristo é uma realização inédita na história humana. É um marco.
É algo planejado desde a eternidade para a demonstração dos planos de graça do nosso Deus. A vinda de Jesus não foi uma vinda de um cara legal na terra. Foi a vinda do Messias prometido, o rei messiânico, cósmico. E o que isso significa para nós? Para que você tenha certeza acerca dessa mensagem, é preciso entender que esse plano divino de salvação. Nós trabalhamos um livro extenso até, falando sobre o Evangelho pela vida real. E um dos elementos que eu quis dizer, mostramos nesse estudo, é que o Evangelho não começa aqui, no Novo Testamento. Começa lá em Gênesis. Quando Deus diz, vocês agora estão condenados porque desobedeceram a minha palavra. Mas tenham esperança, porque eu vou fazer o caminho de salvação. Vou levantar alguém. Você ler esses evangelhos desconectados do que está anteriormente, você perde a riqueza. Você perde justamente o que os evangelistas querem mostrar. Isso aqui está se cumprindo, meus irmãos. Isso aqui se cumpriu na história. A promessa de Deus se cumpriu, Jesus veio. Isso é importante para que você entenda qual foi o plano de Jesus. O plano de Jesus foi vir cumprir os planos eternos de Deus. A missão de Cristo aqui na terra foi vir cumprir o plano eterno de Deus, de formar um povo. Mas para que esse povo viesse, era necessário que a dívida desse povo fosse quitada. Era necessário que ele prevalecesse sobre a punição da morte. Era necessário que ele, na sua vida e obra, obedecesse cada ato de Deus, cada palavra, cada sentença da lei de Deus. O Evangelho não é uma mensagem baseada na ideia de 12 homens por aí. E ao ler cada relato que nós vamos ler, e o que eu quero convidar que você leia também ao longo da semana no Evangelho de Lucas, você é um convidado a ver justamente isso. Como o rei messiânico cósmico realizou as promessas de Deus. São fatos que estiveram diante de nós. E por serem fatos que estiveram diante de nós, nós também podemos ter plena certeza, não só porque foram fatos que se cumpriram, mas porque foram relatados por testemunhas vivas. Veja o que ele diz no versículo 2. Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas quer mostrar, olha, eu estou tirando informações de um lugar. Isso é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente pensa que na nossa sociedade influenciada pelas ideias iluministas, de que existe neutralidade nas coisas. Lucas está dizendo, olha, eu parti de uma fonte. E eu quero mostrar para vocês que essa fonte que eu parti é a que tem um selo de qualidade aprovado por Deus. Lucas quer mostrar que esses relatos não foram tirados da sua própria conclusão, das suas próprias ideias. Foi a partir daqueles que transmitiram desde o princípio, que foram o quê? Testemunhas oculares. Foi gente que presenciou. Foi gente que viveu. Foi gente que comeu com Cristo. Foi gente que comeu com esse rei messiânico cósmico. Andou com ele. Conheceram de perto esse Salvador. Essas pessoas, essas testemunhas oculares, elas não só receberam, mas também deram. Elas se entregaram. É o que o próprio apóstolo Paulo, que é um comissionado para ser um porta-voz dessa mensagem, diz: o que eu recebi, também vos entreguei. Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, lembrando da instituição da ceia. Então, tudo que eles haviam visto e ouvido, eles proclamaram e entregaram a outras pessoas da sua própria geração e das gerações posteriores. Eles foram ministros, porta-vozes, servos da palavra, do Evangelho. Foi com sentimento de profunda reverência e temor que entregaram as mensagens que haviam recebido dos lábios do próprio Salvador. Bem como os fatos que também passaram sobre ele. E um ponto muito importante, eles não se colocaram acima dessa palavra. Às vezes a Igreja Católica Apostólica Romana usa desses elementos para dizer, olha, os apóstolos foram que lançaram a tradição. Mas eles em nenhum momento lançaram tradições deles. Eles receberam de Cristo e eles entregaram. Isso foi registrado ao longo do tempo.
Eles não se colocam acima da palavra. Isso é um ponto muito importante. A palavra de Deus está sempre desde o Éden. Em Gênesis a gente tinha uma palavra só, não comerás. À medida que isso vai se expandindo na revelação, há mais palavras de Deus a nós. E que também foram proclamadas por Cristo. E que também tinham esse peso de ser palavra de Deus. Não se puseram acima da palavra, usando-a meramente como instrumento para seu próprio serviço, mas estavam a serviço dessa palavra. Estavam abaixo dessa palavra. Eles eram servos dessa palavra. Essa descrição como ministros da palavra, em muito valida também os relatos desses homens. Pois não foram só aqueles que viram acontecimentos, que testemunharam, mas aceitaram e viveram por fé. Com isso, Lucas quer mostrar que são pessoas que entenderam o propósito da vinda de Cristo. Olha, eu não peguei, em outras palavras, ele está dizendo, eu não peguei qualquer um. Eu não peguei gente que não crê para me dizer sobre essa pessoa que fala sobre Jesus. E por que ele está afirmando isso, de certa forma? Para nos mostrar que para entender essa mensagem, precisa crer. Precisa confiar em Cristo. Não adianta você pegar outra pessoa. Ele podia ter ido atrás de Pilatos, podia ter ido atrás dos governantes que estavam na época, mas não. Ele foi atrás daqueles que eram o quê? Ministros da palavra. Porque, como eu disse, às vezes a gente pensa que há neutralidade nos relatos históricos. Não há. Eles escrevem a partir de um fundamento, de um pensamento. E ele está dizendo, olha, eu fui atrás daqueles pela qual aqueles receberam o selo de Cristo, o próprio selo de Cristo, porque Cristo vai dizer, olha, eu vos envio ao mundo para proclamar essas mensagens. Em Atos ele vai mostrar isso de uma forma bem mais clara. Justamente ele foi atrás dessas pessoas que receberam esse selo de Cristo Jesus para dizer, olha, meu relato provém dessas pessoas. Lucas está em concordância com o próprio Cristo Jesus, que comissionou seus apóstolos para serem embaixadores da palavra e pela qual a igreja demonstrou ser o selo de qualidade para a veracidade desses fatos. Lucas está aqui descartando pessoas que não entenderam a mensagem, os relatos, ou que entenderam relatos distorcidos. Porque às vezes você pode se perguntar isso, já puxando para a nossa aplicação. Ah, mas e se a gente achar um evangelho hoje? Se aparecer um evangelho de um outro apóstolo, ele é palavra de Deus? Não. Isso tem muito a ver por causa dessa ideia. Foram aqueles que foram validados ao longo do tempo, o Espírito Santo conduzindo a igreja a reconhecer esses relatos são genuínos, têm um selo de qualidade. São relatos verídicos. E a pergunta que você tem que fazer a partir disso é, você procura que tipo de fonte a respeito de Cristo? Você quer achar um Jesus histórico? Ah, eu quero achar qual que foi o Jesus da história de verdade. Verdade aqui entre aspas. Você quer achar Jesus de uma pessoa que viu uma visão? É interessante como as pessoas gostam disso, né? Um filme bem recente que era um livro que virou um filme, de um menininho de 3 anos que sofreu um acidente e, no estado ali de quase morte, disse que esteve com Cristo no céu. E o pai, e um relato dizendo ele baseado em fatos reais, né, dizendo ser verídico, o pai começou a ficar encantado com os relatos que o filho apresentava sobre ver Cristo e o céu. E o tanto de pessoa que vai atrás dessas coisas. Não estou descartando que sobre a experiência dessa pessoa, a gente não consegue julgar essa experiência. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente fica procurando essas coisas mágicas quando a palavra de Deus estava sempre aqui ao nosso lado, diante de pessoas que viveram, comeram com Cristo, que deixaram legado a nós. Mas a gente quer o quê? Uma visão de Cristo. E aí é onde surgem tantas seitas ditas cristãs. Porque fogem daqueles que têm o selo autorizado de ministros da palavra, que sempre estiveram como servos dessa palavra. Você tem que se perguntar, eu busco qual fonte a respeito de Cristo? É de fato a que vem da palavra dele? Ou é das coisas que eu recebo no WhatsApp, as correntes de WhatsApp, os vídeos, os filmes? Novela, meu irmão, não é o suficiente para a sua vida também, não. Porque as novelas também estão carregadas. Distorcem, floreiam. Aqui há a palavra, o selo de qualidade.
Não existem novos evangelhos, existe só um selo de qualidade desses relatos pela qual eles lançaram as bases da nossa fé. Porque eles receberam de Cristo. Cristo entregou a eles. E para que você tenha certeza a respeito desse evangelho, é necessário confiar naqueles que Cristo confiou para serem os seus portas-vozes. É fé. Lucas já trabalhando esse aspecto. E por fim, versículo de número 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Não somente foram fatos que se cumpriram, não somente foram fatos que foram vistos por pessoas, testemunhas oculares verificadas, mas foi um registro inspirado. Os relatos aqui desse evangelho foram registrados de maneira inspirada. Lucas quis deixar aqui essa fonte registrada. Eu olhei, investiguei, comparei, fui um curador de informações dessas fontes, observei bem o que, se às vezes Pedro não estava tendo um lapso de memória, se ele estava... Examinei para ver se estava tudo coerente. Fiz esse trabalho para vocês. Aqui está a minha metodologia. Para quem é da área acadêmica, é como se Lucas estivesse justamente dizendo, esse aqui foi o meu método. E escrevi, então, uma narrativa ordenada. E muitos aqui, cristãos, acabam se confundindo a respeito dessa ordenada. Pensam que é uma narrativa em tempo cronológico. Mas Lucas usa uma palavra em grego que não quer dizer um sentido de ordem cronológica necessariamente. Às vezes ele tenta seguir, sim, uma ordem cronológica, mas às vezes ele dá umas voltas, abre uns parênteses nas histórias. Quando ele diz que é um relato ordenado, ele quer mostrar justamente um relato que tem ordem, que tem sentido, para apresentar Cristo. Não é um relato bagunçado. Uma das coisas que você pode comparar, por exemplo, com esses livros que dizem Evangelho de Tomé, Evangelho de não sei quem, de Maria Madalena, é que você vai observar que são relatos truncados, que não tem ordem. Contudo, o poder desse relato, e aqui é um ponto importante que a gente precisa também crer, não está em Lucas, não está no método de Lucas. Deus quis que ele usasse desses métodos aqui, mas não está no método dele. O poder desse relato está no Espírito Santo que o inspirou. Nós precisamos recuperar sempre a doutrina da inspiração. Esse livro é um livro que foi inspirado por Deus. Na medida em que Lucas estudava, curava suas informações, Deus o dotou do Espírito Santo para que ele registrasse informações verídicas para o seu povo. Infalíveis. Inspiradas, pela qual temos aqui um registro confiável de Cristo. Esse evangelho tem um selo de autentificação do próprio Cristo e tem chancela para nos orientar ainda hoje. E é um importante ponto da nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster diz que ainda pela luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo se manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. O primeiro ponto está dizendo o seguinte, a nossa confissão. Você pode observar na natureza, de um modo geral, a bondade de Deus. A sabedoria, o poder. Você olha para uma árvore e você fala, como um ser conseguiu fazer isso? Como um ser conseguiu criar essas coisas? Mas você não sabe quem foi. Você não sabe quem o fez. E principalmente você não sabe que história você está seguindo. E é necessário então que Deus, e é o que continua dizendo a confissão, por isso o Senhor, servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar para a sua igreja aquela sua vontade. Ao longo de anos, Deus tem usado esses homens para registrar em livro. Deus se revelou num livro. Como eu disse, não foi em áudio, não foi em vídeo, não foi em escultura, foi um livro. O crente é o povo do livro, por isso. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade,
para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido para fazê-la escrevê-la toda. Isso torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. E o que isso significa? Não tem mais visão, dizendo, olha, há uma nova vontade de Deus aqui. Eis que te digo. Encerrou. Cristo veio, cumpriu, estava no passado. O Verbo se virou gente, habitou no meio de nós. E deixou homens para registrarem, sobre a inspiração do Espírito Santo, essas verdades aqui. Por isso, quando você se aproxima desse evangelho, você tem que ter certeza que você está se aproximando da palavra de Deus. Não é qualquer livro. Embora seja papel, não tem aqui, não sai magia desse livro. Mas é um livro que tem o poder e o selo do Espírito Santo. Entenda que Deus escolheu, e aí lembrando da pergunta do adolescente, se revelar num livro. Escolher homens para isso. Para dizerem, olha, o rei chegou e ele veio para alcançar o perdido. Por isso, cada ensinamento registrado aqui é válido para nós. Por isso, quando nós examinarmos, não fique pensando, Jesus falou lá para aquela época, que tinha judeu, fariseu. Não, ele está falando para nós. Para a igreja hoje. Eu quero concluir com as palavras de Lucas. Tudo isso, Deus fez todo esse empreendimento na vida de Lucas para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Para que você tenha plena certeza da verdade do Evangelho. Para que você tenha plena certeza de que o seu Salvador cumpriu e que você agora o aguarda. Retornar triunfalmente e por fim, e por ordem, de vez em todas as coisas. Para que você tenha certeza de que ele diz, o Filho do Homem veio para alcançar o perdido. Para aquele que sabe e reconhece que não tem nada que pode oferecer a Deus, a não ser reconhecer a graça de Cristo. De que Deus atuou em um momento histórico na nossa vida. Um momento da história mundial. Por isso, caminhando para algumas aplicações, leia esse livro. A primeira é essa. A gente brinca às vezes aqui, mas fala, leia a Bíblia e faça oração. Mas foi o meio que Deus instituiu para que a gente crescesse. Para que a gente fosse orientado. Para que a gente saiba como andar nesse mundo confuso, tenebroso. Leia a palavra de Deus, medite, busque entendê-la. Busque também aqueles que foram comissionados por Deus para explicar a você. Como eu te disse, qual é a fonte que você busca muitas vezes? Hoje em dia tem coisas fáceis aí. Google, ChatGPT. A gente pode rir dessas coisas, mas tem gente que se aconselha nesses aplicativos aí. Quando Deus instituiu homens que sucedem a tradição apostólica, não que eles dão novas orientações, mas que eles vão atrás das orientações do passado dos apóstolos e explicam na sua vida. A palavra de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas, para que a gente tenha certeza da nossa fé, da nossa vida. Os perdidos, que Jesus tanto menciona aqui, é aqueles que tinham certeza disso, de que Cristo era a palavra viva, encarnada. Que nós precisamos também fazer uma coisa muito importante, como eu disse, foi passado de pai para filho. Você tem uma tarefa importante, pais. Essas crianças que correm por aqui, que estão aqui à nossa volta, você tem uma missão importante para transmitir o Evangelho a elas. Você é a principal responsável por transmitir o que você recebeu. Você é o principal responsável para compartilhar aos seus amigos, sua família, que não conhecem desse rei que veio. Sempre foi assim, e será até que Cristo volte. Nós transmitimos a palavra que receberam de Cristo.
Nós precisamos pregar mais essa palavra. Por isso, nesse momento, vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças, clamar ao nosso Deus para que aumente em nós a nossa fé. Para que todas as vezes que nos aproximarmos desse livro, tenhamos certeza de que não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando das verdades santas de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra viva e eficaz. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ao longo do tempo, preservou os relatos vivos para sabermos da história do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Para sabermos que Cristo veio cumprir os planos eternos do Senhor e que é necessário confiar, entregar a nossa vida a Ele. Nos ajude, ó Deus, a confiar nisso. Nos ajude, ó Deus, a confiar cada vez mais na Tua palavra viva. Não nos deixe, ó Deus, duvidar. Nos ajude a termos certeza sobre essas verdades aqui registradas. Para que cada vez mais possamos também ao mundo entregar o que recebemos do Senhor. Que cada família aqui seja um ponto, ó Deus, fiel da proclamação da Tua palavra. Que essa igreja entenda a responsabilidade que tem de transmitir a palavra fiel ao mundo. Não as suas vontades, não os seus desejos, não as suas ideias, mas a ideia que vem do Senhor, o que o Senhor entregou a nós através da Tua palavra revelada. Ajude, ó Deus, aqueles homens que tanto lutam, ó Deus, para traduzir no mundo inteiro essa palavra do Senhor para aqueles que ainda não têm acesso no seu idioma. Para que esses perdidos do Senhor sejam alcançados pelo Rei, nosso Redentor, Salvador Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.